Olá, estudante! Seja bem-vindo aqui na nossa aula de Educação Física. Professora Elisângela aqui, professora Iris e uma convidada, né? Quem que é a nossa convidada de hoje? A professora Dani. Seja bem-vinda, professora. Seja bem-vinda, prof. Obrigada, profs. Galerinha, muito bom rever vocês, né? Galerinha do nosso primeiro ano. Eu tô sabendo que as professoras aqui maravilhosas de Educação Física estão trabalhando um projeto que é encantador, né? Que é o projeto Mexa-se. E eu estou preparada. Eu vim hoje dar aqui minha aula, né? De Sociologia para o segundo ano. E já vim preparada, porque saindo daqui eu vou me mexer, sabia? Eu estou começando um novo estilo de vida, né? Que é o estilo de todos os dias, né? O estilo de vida de todos os dias, fazer uma prática de um exercício físico. Eu estou fazendo, correndo atrás do prejuízo. E eu vim deixar essa mensagem para vocês, que aproveitem, né? Aproveitem essa oportunidade aqui, que vocês estão tendo, essas profs maravilhosas de Educação Física. Aproveitem, mudem o estilo de vida de vocês, que o meu eu já estou correndo atrás, já estou aí me exercitando todos os dias. Fazendo funcional, gente. Verdade. Treinamento funcional. E ela não veio só para falar com vocês, não. Ela está preparada para ir treinar. Vou sair daqui e vou correndo treinar, professora. E ela só queria dar essa mensagem para vocês. E hoje a gente vai ver justamente, professora, sobre os princípios de treinamento, não é isso? Maravilha. Eita! Vamos trabalhar muitas capacidades interessantes hoje, hein, profs? Exato. Então a professora Dani vai ficar aqui com a gente um pouquinho, daqui a pouco ela tá indo e nós já vamos começar a nossa aula falando sobre princípios de treinamento. Ela vai correr pro exercício, ó o spoiler, tem ó o horário, spoiler. gente. Tem horário. Olha como ela tá linda aqui se exercitando. Preparada. Então vamos lá, de olho na tela. Então, princípios do treinamento com exercícios físicos. O que nós temos aí de agenda, né? Nessa nossa aula de hoje. Então, nós vamos falar sobre as terminologias. Opa, deixa eu mudar meu marcador aqui. Nós vamos falar sobre as terminologias do treinamento com exercício. Vamos falar também dos princípios gerais do treinamento. E vamos falar também da aplicação desses princípios nos programas de treino. E por último, vamos falar também sobre os programas de treino na comunidade. Qual que é a habilidade proposta para essa aula, professora Iris? Então, esse estudante ele vai conhecer as terminologias e os conceitos que são relacionados à força, à potência e à resistência muscular também. Perfeito! Então, nós vamos ter no segundo momento os princípios, né? Identificar os princípios gerais para o treinamento no exercício físico e esporte. Vamos iniciar a nossa conversa falando sobre as terminologias do treinamento com exercício. Aí eu vou vir aqui com vocês para a gente poder fazer uma reflexão breve, porque quando a gente pensa, professora Iris, em treinamento, em programas de treino, princípios de treino, a gente precisa conhecer as terminologias. Então, a gente vai precisar saber, por exemplo, o que é a força, o que é a resistência, o que é a potência, o que é a velocidade. E aí você pergunta, professora, mas para que eu preciso saber disso? Lembra lá da aula de músculo? Lembra que eu preciso desenvolver a minha fibra? Que eu preciso trabalhar força? Eu preciso trabalhar resistência? Então, saber o que é também vai me facilitar a compreensão de que tipo de treinamento que eu tenho que fazer. Uma curiosidade é que esses princípios, essas terminologias, né, elas não são aplicadas só no exercício, elas também são aplicadas no esporte. E nós vimos também na aula de lutas alguma coisa sobre isso. Vamos aprofundar um pouco mais? Bora aprofundar, então, a gente vai conhecer agora esses conceitos que são pertinentes aí. O primeiro conceito é sobre o quê, professora Iris? Sobre resistência muscular. E essa resistência, gente, ela é uma capacidade de realizar contrações musculares de forma repetida, né? Ou manter uma contração por um certo tempo. Veja que nós falamos na aula de músculo sobre trabalho de força, né? Trabalho ali de produção de força, de contração muscular. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né? Fase concêntrica e fase excêntrica do movimento, que a gente já viu na aula passada. Fase excêntrica e fase concêntrica aqui também. E aqui nós estamos fazendo um movimento que tem contração muscular e esse movimento é repetido às vezes, ou seja, eu não faço
só uma vez aqui, né? Então eu trabalho resistência muscular. Outra terminologia é o quê? É a força muscular. E essa força, gente, ela é a capacidade que o músculo tem, né, de trabalhar aí, ou um grupo de muscular aí, de gerar uma força. Lembra que essa força vem lá do sistema nervoso, potencial de ação, a gente viu isso quando falou de músculo, né? E ela vai ser definida, essa força, por um peso máximo. Como que funciona isso? Geralmente a gente pega aqui uma carga máxima ali, que eu consigo levantar, isso de uma única vez, aí eu consigo definir a força máxima do indivíduo. A partir dessa força máxima, eu consigo estabelecer parâmetros para o meu treinamento. E aí, o que mais que a gente precisa lembrar em relação à força, professora Iris? Essa força, além de levantar o peso máximo, vamos ver aqui com o marcador, Eu acho ela traz aí essa velocidade de execução, que ela vai ser medida aí, ela medirá aí a potência desse músculo. Então, quando a gente fala da força, porque passou o slide, né, professora? Passou. Quando a gente fala da força, que vem com essa capacidade de peso máximo, junto com a força muscular, a gente trabalha a potência. Isso. A potência vai ser definida, então, pela velocidade. Então, ao mesmo tempo que eu tenho ali a força para me poder levantar uma determinada carga, realizar um determinado trabalho, a potência seria a velocidade que eu vou realizar esse trabalho. Então, eu posso dizer que ela é produto do quê? Da força e da velocidade, ou seja, eu tenho força e eu vou multiplicar ela pela velocidade para que eu possa alcançar a potência. Aí você deve estar pensando agora, prof, isso é matemática, é física, o que é isso? Envolve. Exatamente. Envolve. A gente percebe nessas horas que a educação física ela é interdisciplinar, né? Desde a aula passada, da aula de músculo, eu estou falando que a interdisciplinar trabalha muito a física. Então vejam bem, numa ordem, eu tenho a resistência, eu vou ter a força e eu vou ter a potência. O que eu quero dizer para você? Que eu não vou trabalhar a potência de imediato. Primeiro, eu tenho que dar resistência para esse músculo. Esse músculo tem que conseguir ali realizar o movimento repetidamente. Senão ele fadiga muito rápido, né, prof? Depois, eu trabalho a força. Em alguns casos, força e resistência estão juntos. Mas eu não vou trabalhar a potência antes de eu trabalhar a força. Por quê? Porque eu preciso dar força para eu ter potência. Se eu não tiver força, eu não consigo ter potência. Ou seja, eu não consegui o meu máximo na execução do movimento. E realizar também isso com velocidade, né? Então, eu preciso que aquele músculo esteja bem fortalecido. Então, trabalho força e depois a potência. Vamos seguir? Porque tem mais coisas pra gente ver. Acompanhe aí no slide. Aí nós temos aqui, então, a potência, ela pode ser classificada em aeróbia e anaeróbia. O que seria a potência aeróbia? Então, essa potência aeróbia, ela pode ser definida como o índice de liberação de energia pelos processos metabólicos celulares, que depende da disponibilidade do envolvimento do oxigênio. Então, toda vez que a gente fala de aeróbio, a gente fala aí dessa inserção do oxigênio, a gente lembra lá atrás da mitocôndria, não é isso, prof? Perfeito. Essa aula aqui também está associada com o metabolismo. Olha como as aulas se associam, né? Então, a gente já sabe o que é aeróbio, agora a gente está classificando que eu tenho uma potência aeróbia, ou seja, vou ter uma eficiência ali na liberação de energia, então isso vai ser mais eficiente, logo eu vou conseguir trabalhar essa ressíntese de ATP de forma aeróbia, vou ter ali um consumo de oxigênio considerável, por quê? Porque a potência que é aeróbia tem troca ali, o envolvimento do oxigênio, e esse indivíduo vai desenvolver essa capacidade de liberar essa energia e de utilizar o oxigênio. Então, logo ele vai ter o quê? Uma potência, né? Uma velocidade de uso dessa energia advinda do sistema oxidativo. Então, ele é um indivíduo que tem potência aeróbia. E aí, a potência anaeróbia? Ela pode ser definida como o índice de liberação, ou seja, de perca de energia aí, né? De soltar essa energia pelos processos metabólicos celulares que vão funcionar aí sem o envolvimento do oxigênio. Então, anaeróbio sem oxigênio. Perfeito. Aí aqui nós vamos relacionar com o quê? Com o sistema glicolítico e o ATP-CP. E aí a gente vê que o indivíduo que tem potência anaeróbia, ele vai ter uma potência maior de liberação de energia de forma
A anaeróbia ali sem a presença de oxigênio e logo isso vai referir também à capacidade máxima do sistema. Então, nesses movimentos aqui, o indivíduo nem respira. Então, quando eu digo que ele tem potência anaeróbia, ele consegue fazer a liberação de energia ali, utilizar para a contração muscular e não vai envolver o oxigênio. Vamos seguir. E aí a gente já consegue também perceber nessa questão do anaeróbio, prof, a questão da rápida execução do movimento, já que não tem oxigênio, né? Exato, então ele vai executar muito rápido, ele nem respira e nós não estamos falando só da parte de musculação, a gente está falando também da parte do esporte. Então é um movimento ali que ele nem respira durante todo o trajeto, é muito rápido, é muito veloz, ele tem velocidade ali, é um curto espaço de tempo. Aí a gente começa a associar, professor, então por isso que o sistema é curto prazo, é imediato. Por quê? Porque é uma potência anaeróbia, é uma velocidade, é muito rápido que ele realiza aquele esforço. Lembra lá que a gente começou falando desse trabalho feito no citoplasma? Pois é, agora é a hora de fazer a ligação, citoplasma, anaeróbio, movimento rápido. Exato, e aí nesse caso a gente vai aplicar em alguns exercícios de musculação, alguns exercícios funcionais e no esporte também, a gente não aplica só em um. Lembrando sempre que o segredo é o quê? É curta duração, alta intensidade, cargas elevadas ali, a gente trabalha de forma anaeróbica. Vamos seguir porque agora nós vamos começar a introduzir os princípios de treinamento, porque vejam bem, quando a gente começa esse trabalho, professora, de treinamento, a gente precisa entender o corpo desse indivíduo que vai trabalhar. Então a gente tem alguns princípios gerais. O primeiro princípio seria o quê? A individualidade biológica. Olha então, lá se não for a mais importante de todas, né, prof? Exato. Então, meu primeiro aqui princípio, individualidade biológica, que eu vou dizer o quê? Que o organismo, olha a palavra aqui, o organismo reage de forma diferente ao mesmo estímulo. Então, isso aqui é bem específico. Eu tenho um organismo, a professora Iris tem outro. A minha reação ao estímulo que eu vou receber de treinamento vai ser diferente. E à medida que eu vou aplicando isso, eu vou tendo adaptações específicas. E aí, o que nós vamos considerar? A questão genética. Da questão genética, o genótipo e o fenótipo, que é diferente também, vai ser considerado nesse princípio de individualidade biológica. Mesmo no caso dos gêmeos, olha que interessante, as características genéticas são diferentes. Então, o estímulo de treinamento vai ser diferente. Então, vem aqui comigo. Então, quando você vai iniciar o treinamento, o primeiro ponto que você precisa observar é: eu vou iniciar com uma intensidade, com uma carga, de forma diferente da professora Iris. E aí, à medida que eu vou evoluindo com a minha individualidade biológica, que eu vou aumentando essa carga. E nós vamos ver isso no próximo princípio de treinamento. As respostas são diferenciadas, gente. É isso que a gente tem que entender quando a gente fala dessa questão da individualidade biológica. Organismos diferentes, respostas diferentes. E o estímulo também vai ser diferente. Diferente. Então vamos lá, continuando vendo agora o segundo princípio. Acompanhe aí comigo. Então aqui nós temos, professora, antes de avançar para o segundo, um esclarecimento do que seria o genótipo e o fenótipo. Esse genótipo, ele é uma carga genética que é transmitida à pessoa, que determina o quê? O somatotipo, a altura máxima que é esperada, a força máxima possível, as aptidões físicas e intelectuais também somam aí nesse genótipo. Já o fenótipo é tudo que é acrescentado ou até mesmo somado a esse indivíduo a partir da geração, como por exemplo, o consumo do VO2 máximo, as habilidades esportivas ou outras potencialidades expressas, ou seja, o genótipo vem comigo e o fenótipo eu vou conseguir depois. Então vejam bem, gente, vem aqui para a gente refletir sobre isso, para vocês diferenciarem bem. Então, se a gente for aplicar no treinamento, o genótipo são as minhas características que eu herdei do meu pai, da minha mãe, é o que eu já trago, né, comigo, é a minha herança genética, já é as minhas características. Bem simples, genótipo, gen. Isso.
O fenótipo são algo que eu posso, conforme o meio, influenciar ali e adquirir. Um exemplo clássico é com um treinamento, você pode melhorar lá o seu VO2, né? Então, são características que o meio ambiente vai alterar ali, vai te estimular. E o treinamento vai ser um desses, né? O exercício físico vai ser um dos que mais vai beneficiar o seu fenótipo. E aí a gente precisa só considerar o quê? Que eu sou diferente da professora Iris, a professora Iris é diferente de mim, nós somos diferentes de você, você é diferente do seu colega que está do lado, que é diferente da professora, e aí nós temos que respeitar essa individualidade biológica quando se fala de treinamento. Então, nada de fazer a mesma carga que o colega está fazendo, nada de querer fazer a mesma repetição que o colega está fazendo, nada de querer fazer o mesmo programa do colega, tem a individualidade biológica, tem que ser avaliado por um profissional, você tem que seguir dentro do seu limite. E além dessa individualidade, vão ter outros fatores que vão somar. Mas essa individualidade, ela vai ser muito importante aí para você entender muito bem isso. Que, por exemplo, se eu pegar uma carga, um pezinho desse daqui, vamos supor de 5 quilos, for fazer um movimento, né, de extensão e de flexão aqui no meu braço, eu posso conseguir realizar o movimento lá, várias séries, tranquila, sem sentir incômodo nenhum. Talvez, se a professora Elisângela pegar a mesma carga, ela vai executar o movimento e talvez ela fique um pouco incomodada. Ou talvez ela diga assim, não, isso aqui está muito leve, eu preciso de uma carga maior. Eu preciso de uma carga maior, que é de 5 para mim, o que a Iris faz é muito levinho, eu quero uma maior. Então perceba que ela tem uma individualidade, ela tem o organismo dela responde, né, de uma maneira diferente. E aí nós vamos ter um momento que nós vamos fazer no Mexa-se a simulação de alguns princípios. E a gente vai simular alguns movimentos relacionados a essa questão da carga, né? Carga diferente aí, estímulo diferente, individualidade também que a gente tem que considerar. Então vamos seguir que a gente vai ver agora o segundo princípio. Acompanha comigo aí. Então, nosso segundo princípio é o da adaptação. Então, vejam bem, qual que é a mensagem central do princípio da adaptação? Homeostase. Então, quando eu falo de princípio da adaptação, eu estou dizendo o quê? Que à medida que eu vou treinando os meus sistemas, lembra que na aula de músculo eu falei para você que envolve vários sistemas, que à medida que você ativa um, o outro também está trabalhando? Então, esses sistemas, eles entram em homeostase. E o que seria homeostase, professora? Um estado de equilíbrio. Então, ele busca o estado estável, ele equilibra o funcionamento desse sistema. Então, à medida que eu vou treinando, o que o exercício faz? Ele adapta o seu sistema, né? Você consegue atingir um equilíbrio. E aí, quando você atinge esse equilíbrio, é hora de você fazer um novo estímulo. Então, é o momento que você precisa dar um estímulo maior para que esse sistema corporal novamente faça um processo de adaptação. Então, como que isso funciona? Vem aqui comigo. Então, digamos que eu comecei a correr, eu corri 3 quilômetros, estou correndo, e eu acabava um pouco cansada, um pouco ofegante. À medida que eu fui correndo, eu percebi que eu comecei a correr os 3 quilômetros e acabei normalmente. Não acabava cansada, acabava bem disposto. O que aconteceu no meu corpo? Princípio da adaptação. Ele adaptou, ele condicionou o suficiente que eu já consigo correr os 3 quilômetros. Ah, professor, então agora é hora de eu correr mais. Eu vou correr 3, vou correr 4, vou correr mais rápido. Eu estava trotando, agora eu vou correr mesmo. Então eu preciso dar um novo estímulo para que ele consiga novamente se adaptar. E assim é o processo de treinamento. Conforme você percebe que adaptou, você tem que dar um novo estímulo, ok? Então vamos seguir. Né? Bora seguir. Tem mais coisas aí, acompanha aí comigo. E aí, como que esse estímulo pode ser, professora Iris? Ele pode ser com intensidade muito leve, ele pode ser com intensidade moderada para forte e ele pode ser muito forte. Então, vejam bem, se eu dou um estímulo de intensidade muito leve, o que vai acontecer? Não vai haver adaptação. Então, se você está no processo de treinamento e o seu estímulo ali, ele é muito fraco, muito leve, você não vai ter adaptação fisiológica suficiente. Então, você precisa de um estímulo mais forte. Por quê, professora Iris? Para provocar uma nova adaptação, para esse organismo responder melhor.
Perfeito. E aí, qual que é a alerta para você, estudante da mediação? Cuidado com os estímulos muito fortes. E aí, esses estímulos muito fortes em relação a uma intensidade muito extenuante, a cargas muito elevadas também, porque isso pode lhe trazer danos à saúde. Trazer lesões, né, prof? Algumas lesões podem ser até irreversíveis. Exato. Então, a gente tem que cuidar com relação ao estímulo. Sempre sabendo que o estímulo ele é importante. Então, à medida que você vai adaptando, você tem que dar novos estímulos. Você não pode ficar o ano todo correndo 3 km. Você vai ter que dar um novo estímulo para você ter novas adaptações. Mesmo estímulo, mesma resposta. E aí, que a gente falando aí das lesões, prof, a gente lembra das aulas lá de lesões, né? Que a gente já trabalhou, a gente já focou nessa questão dos exercícios físicos. Quando a gente supera aí a carga, o corpo não está preparado, não está adaptado, e aí vem esse processo aí de rupturas, né? E essas rupturas, muitas das vezes, elas podem não ser reconstituídas. E aí é que tem que ter o cuidado. Tudo é a questão de um processo. E aí o risco maior de lesão, no caso, por exemplo, dos exercícios de musculação, exercícios funcionais, exercícios ali que você vai trabalhar a força, as ações musculares, os tipos de ação, que a gente já viu lá, isométrica, concêntrica e excêntrica, o risco maior de lesão é na fase excêntrica do movimento. E nós já vimos lá na aula de músculo. Agora nós vamos seguir e nós vamos conhecer o nosso terceiro princípio. Acompanha comigo aí. Então, qual que é o terceiro princípio? Ele é o da especificidade. Nele, a gente percebe adaptações fisiológicas que são altamente específicas. A gente tem aí relacionado ao tipo do exercício ou esporte, relacionado ao volume, relacionado à intensidade e ao exercício físico realizado. Então vejam bem, gente, nós já vimos a individualidade biológica, nós já vimos a adaptação e agora nós estamos estudando o terceiro princípio, especificidade. Então, como o próprio nome diz, é específico, anota aí, é específico. E é específico por quê? Porque nós temos ali questões específicas de acordo com o programa que a gente vai realizar. Então, esse programa ele precisa atender às necessidades do indivíduo. Vamos aqui para a gente refletir sobre isso rapidinho. Digamos que a professora Iris é corredora de rua. Já fui, hoje não dá mais por conta do calcanhar. Ela é corredora de rua. E aí, digamos que eu sou jogadora de futebol. Tá, beleza. O meu tipo de treinamento para jogadora de futebol e para corredora de rua vai ser o mesmo? O aluno deve estar pensando, mas prof, deve ser parecido, porque um você vai correr no campo e a outra ela vai correr nas pistas, vai correr nas praças, mas aí tem a especificidade. Especificidade. Então, o corredor de rua, ele vai precisar trabalhar mais resistência, vou ter que fortalecer muito mais os membros inferiores dele, e aí o jogador, não, a gente vai ter que ter todo um conjunto. Aí se eu trouxer um mais específico ainda, eu sou nadadora e ela é corredora de rua, é mais específico ainda. Eu vou dizer, não, eu sou fisiculturista e ela é corredora de rua, é mais específico ainda. Então, o que é o princípio da especificidade? Vai estar de acordo com a necessidade do indivíduo. Então, se ela é corredora, o treinamento dela vai ser voltado para desenvolver o músculo, o que ela precisa para correr com eficiência. Se eu sou fisiculturista, é o treinamento que vai ser específico para eu conseguir participar das competições como fisiculturista. E aí, quando a gente fala da especificidade, a gente lembra, a intensidade vai ser de acordo com a minha necessidade, o volume de acordo com a minha necessidade, os exercícios que eu vou realizar de acordo com a minha necessidade, entendeu? Então isso a gente precisa lembrar. Todo fortalecimento muscular, ele vai ser de acordo com o que você realiza. Então se você chega numa academia e você diz assim, eu quero emagrecer, meu objetivo é emagrecer. Aí o que eu vou fazer enquanto profissional, pensando o princípio da especificidade? Eu vou pensar os exercícios
que vai atingir o teu objetivo, a tua necessidade de emagrecimento. E vai olhar também as tuas limitações, né, prof? Sim, dentro do programa de treino ele considera tudo, mas pensando especificamente o princípio, aplicando o princípio da especificidade, seria o quê? A escolha dos exercícios conforme a sua necessidade. Então eu não vou colocar exercícios que não vão trabalhar a sua necessidade. Aí vamos supor que a prof queira, no plano dela, né, o objetivo dela é emagrecer. O meu objetivo, por exemplo, é definição muscular. Então, o meu treino pode ter em alguns momentos alguns exercícios parecidos com o dela, mas o contexto todo não vai ser igual. Porque é específico. Exatamente, porque o meu objetivo é diferente do objetivo dela. Ela é perder massa gorda e ela é ganhar massa magra. Exatamente, a maior definição. Então, só aí a gente já percebe, né? A gente começa até a fazer essa ligação com o primeiro da individualidade, né, prof? Exato. Então, a gente percebe que a especificidade é isso. É a escolha do tipo de exercício conforme a sua necessidade. Exato. Ok? Vamos seguir agora para o quarto princípio. Acompanha aí comigo. Bora lá. Então, no quarto princípio, e aí a gente ainda tem, professora, que enfatizar alguns exemplos. A professora já está querendo chegar no quarto princípio. Isso. Quais seriam os exemplos? Então, nós temos aqui alguns exemplos. Aqui tem de resistência, né? Resistência muscular, tem de força e tem de potência também, que estão aí ligados a esse programa de treinamento. Então, aqui a gente ilustra o quê? Aquela situação que eu falei. Aqui a gente tem um maratonista, né? E aqui a gente tem um atleta de levantamento de peso, tanto no atletismo como aplicado no fisiculturismo ali, né? Aí o que a gente tem? O arremesso de peso e o levantamento de peso. Então, vejam bem, aqui os dois vão trabalhar força e potência. Então, na questão da especificidade, vai observar justamente esse foco. Ele precisa de força e potência. E aqui, no caso do maratonista, ele precisa de resistência. Então, seria a capacidade física que precisa ser desenvolvida, e aí ele pensa a especificidade, né, para garantir esse desempenho ideal. A gente percebe até biotipos diferenciados nesses dois campos, né, prof? No Sim. primeiro quadro, a gente tem uma pessoa com a estrutura mais longilínea, né, mais fina. Ela tem definição muscular? Tem. Tem potência? Tem. Só que o foco dela não é relacionado à força e à potência, é a resistência, é aguentar mais tempo a execução do movimento, né? E no segundo quadro, onde tem as duas imagens do arremesso e do levantamento ali de peso, a gente vê uma estrutura corporal maior, né? Então, é preciso essa estrutura corporal maior para dar conta do que se vai realizar no caso aí do levantamento e do arremesso de peso. Perfeito. Aí nós chegamos no quarto princípio. O que é o quarto princípio? O princípio da sobrecarga. E aí a gente vê que essa sobrecarga é progressiva. Então eu vou dar a sobrecarga à medida que eu adaptei. Lembra lá do princípio da adaptação? Então, à medida que eu fiz a adaptação, eu preciso dessa sobrecarga. E essa sobrecarga é base, né, para todos os tipos de treinamento. Então, vai estar presente em todos os tipos de exercício, em todos os tipos de esporte. E aí, como que eu faço essa carga, né, essa sobrecarga progressiva? Então, é um aumento sistemático. À medida que eu vou percebendo que o meu corpo já supriu aquela demanda ali daquela carga, eu vou fazer uma sobrecarga para que ele gere adaptações futuras. Aqui a gente consegue perceber que está muito associado com o princípio da adaptação. Aí eu trouxe aqui para você um exemplo, né, de como que a gente pode ilustrar isso. Então, não pisca aí. Então, vamos às nossas dicas. A gente tem 3 dicas aqui. Então, pensando a sobrecarga, você começou a treinar. Se você manter o peso, você chegou a um momento que você percebeu que você já está conseguindo executar aquele movimento e não está mais sentindo nada, já está tudo ok, já está adaptado. Então, a primeira dica é, eu quero manter o peso, eu não quero mexer nele. Então, o que você faz para dar sobrecarga? Aumenta as repetições. Aí na dica 2, você diz, não, eu vou aumentar o peso. Eu estava com 4 quilos, eu vou para 5. Se você aumentou o peso, você mantém as repetições. Aí o aluno deve estar pensando, mas por que, prof? Que a 1 é o inverso da 2, justamente para evitar as lesões, né, prof? Exato. Então aqui a gente tem dicas de ouro para você, né? Então na primeira se mantém o peso, aumenta as repetições. Então eu vou manter o peso, eu
eu aumento as repetições. Se mantém o peso, se aumenta o peso, mantém as repetições. E na dica 3, o descanso entre as séries é muito importante. Então, você fez uma série lá, descanso. Professora, de quanto tempo mais ou menos? Um descanso para uma pessoa normal, que não é uma pessoa treinada, você pode fazer em média ali de 1 a 2 minutos. Então, descanso entre as séries é muito importante. Essas são as nossas dicas, pensando aqui a sobrecarga progressiva. E aí nós chegamos no último princípio, que é o princípio da reversibilidade. O que esse princípio diz, né? Ele diz que você pode perder as suas adaptações fisiológicas quando você interrompe o treinamento ou quando você reduz o volume e a intensidade de treino. Então, à medida que você vai trabalhando com a interrupção ou a redução, o que você tinha alcançado, ele vai se perdendo. Então, se o indivíduo diminuir seu ritmo de treinamento, ele vai ter essa reversibilidade, ou seja, o que ele ganhou vai começar a ser revertido. E aí, qual que é a nossa mensagem, professora Iris? Qualquer ganho que tenha sido alcançado irá se perder. Exato. E aí, para fechar, nós chegamos na aplicação desses princípios de treinamento nos programas, né? E aí nós vamos ver uma matéria jornalística, falando aí sobre os princípios e a gente volta refletindo sobre ela. Acompanha aí. Cada pessoa tem suas características emocionais e físicas. Cada ser humano é único com seus objetivos pessoais ou em sociedade. Mas para todo sucesso existe um começo, nem sempre fácil. Um princípio. Na atividade física não é diferente. Seja na academia ou em uma modalidade esportiva, independentemente da idade, cada tipo de exercício tem um objetivo específico. Para se conseguir chegar a uma boa resistência, a bons resultados, é preciso persistência. Princípios de treinamento. Você sabe quais os princípios do treinamento com exercício? É preciso, sim, ter princípios quando vai se iniciar alguma atividade, como, por exemplo, respeitar a individualidade, que é a questão da genética, do sexo, da idade. Também tem a questão da sobrecarga, afinal de contas é um novo estímulo aí no seu organismo. Mas, para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar com o profissional de educação física, Luiz Felipe, que vai detalhar para a gente. Bom, pessoal, como foi falado, nós precisamos de princípios do treinamento, né? Então, todas as atividades supervisionadas têm que tomar em conta alguns princípios. Vamos lá, qual que é o primeiro deles? Individualidade biológica. Por que individualidade biológica? Porque cada indivíduo tem uma estrutura anatômica, morfológica, tem uma genética diferente, tem um estímulo diferente. Então, você tem as diferenças de cada organismo. Por isso, individualidade biológica. Em segundo princípio, podemos falar sobre a adaptação ao esforço. Por que a adaptação? Porque toda atividade, para que ela tenha efeito, eu preciso adaptar. Então eu preciso aumentar, pode ser em quilagem, pode ser o número de atividade, o número de esforço, enfim. Tem várias variáveis que eu posso manipular dentro de um programa de treinamento que vai estar relacionado à adaptação. Então é isso. Uns conseguem resultados mais rápidos que outros, cada um com sua particularidade. Mas o importante é não desanimar, ou entrará no princípio da reversibilidade, o destreino. Ou seja, se diminuir ou parar de treinar, os ganhos que você adquiriu serão revertidos, perdidos. Portanto, siga as orientações de um profissional. Seja qual for seu objetivo em alguma atividade física, vá em frente, você consegue. O seu metabolismo pode ser mais lento que outros, porém, cada um traz consigo suas habilidades.
Você é bom em algo, mas com princípios chegará ao pódio. Pessoal, falando um pouquinho do princípio da adaptação, uma das variáveis que eu posso estar manipulando é a variação de peso, tá? De carga ao estímulo. Então o indivíduo está lá acostumado a fazer um exercício com uma quilagem de 3 kg, no exemplo aqui, né? Então vamos fazer um movimento de 3 kg, tá? E esse indivíduo passou por um período de tempo, já eu preciso o quê? Aumentar esse estímulo, uma adaptação, um novo esforço para ele. Ou seja, uma das variáveis é a sobrecarga, né? A sobrecarga no peso, na quilagem que eu estou colocando como exemplo. Então eu passo aqui com um peso maior, ou seja, aquele indivíduo vai estar realizando com um peso maior do que o anterior, e isso vai aumentar a adaptação dele, tá? Isso para que ele não continue numa linha reta, mas que ele consiga melhorar na sua performance. E voltamos, viu como foi legal? Resumiu bem, né? Tudo que a gente já viu na aula. Agora a gente tem uma outra reflexão com vocês. Alguns apontamentos quando você for montar o seu programa de treino, você for treinar na academia, ou fazer o treino em locais abertos, um treino funcional. A gente tem algumas dicas para que você coloque em prática realmente esses princípios de treinamento. Então acompanha comigo aí. Então, o que é importante a gente observar no programa de treino, né? Nós precisamos observar o quê, professora Iris? O tipo do exercício a ser executado, a ordem de execução, o número de séries de cada exercício, o período de descanso entre as séries e exercício e a quantidade de resistência, o número de repetições e velocidades do movimento a ser praticado. Então aqui a gente consegue ver uma orientação, né? Não é uma receita de bolo, mas são dicas aqui, orientações, recomendações do que a gente precisa observar. Nós também precisamos considerar as necessidades do treinamento. Então quando a gente fala da necessidade, a gente está falando, por exemplo, qual que é o grupo muscular que você vai treinar, de acordo com a sua necessidade, lembrando que é o seu objetivo ali, o tipo de treinamento que você vai realizar, se é um treinamento aeróbio, anaeróbio, de força, resistido, funcional, crossfit, que tipo de treinamento que você vai realizar, é importante você observar, o sistema de energia que você vai utilizar de acordo com a sua necessidade e também que você trabalha a percepção motora, né? Então, antes de você iniciar um exercício novo, por exemplo, que você ainda não sabe direito como executar esse exercício, é ideal que você trabalhe ali sem carga, que você trabalhe essa percepção motora, a consciência motora do movimento, para que depois você coloque cargas, principalmente para evitar aí, né, e prevenir, no caso, as lesões. E aí nós temos aqui um exemplo de aplicação no treinamento de força. Pensando aí que você é um indivíduo que a sua necessidade é trabalhar a capacidade física força. Então aqui a sua finalidade é melhorar, né, a força e a capacidade do músculo de resistir à fadiga. Então aqui você está trabalhando força e resistência, nas duas capacidades que a gente estudou logo no início. Então logo o efeito, a adaptação que você vai ter vai ser potência e hipertrofia muscular. E aí, quais são as diretrizes? Aí, quando a gente fala de diretriz, a gente está falando de recomendação, não é receitinha, pensando que cada um tem a sua individualidade biológica. Então, aqui a gente tem algumas diretrizes. Quais seriam elas, professora Iris? Nós vamos falar de séries de exercícios. Nas séries, é importante aí se utilizar de 8 a 12 repetições. Já nos exercícios, de 8 a 10. E aí, nessa busca de envolver grandes músculos, né? Grandes grupos musculares. Perfeito. Então vejam bem, um treino de força convencional, pensando aí as diretrizes, não considerando que é algo encaixado, é engessado ali, a gente tem um parâmetro, né? Então se eu trabalho de 8 a 12 repetições, envolvo de 8 a 10 exercícios, eu posso estar trabalhando esse treinamento de força, ok? E aí nós temos também outras dicas. O que é importante a gente considerar? Então vamos ver aqui, professora, qual que é a primeira? Incluir
incluir repetições com ações concêntricas, excêntricas e isométricas também. Grandes grupos musculares devem ser estressados antes de pequenos grupos. Exercícios multiarticular antes de exercício uniarticular. E ainda esforços de maior intensidade antes daqueles com menor intensidade. Vejam bem, quando a gente fala aqui que você trabalha os grandes grupos antes dos pequenos, é para você poder ter mais resistência para o esforço, né? Trabalhar a questão de multiarticular, ou seja, são exercícios que envolvem uma articulação, várias articulações ali e não somente uma, porque aí você vai ter um risco maior de lesão. Aqui em relação de maior intensidade, aqueles primeiros o de maior e depois o de menor, para você poder descansar depois e conseguir realizar, né? E aí, por último, nós temos qual, professora Iris? Aumentar de 2 a 10% dessa carga empregada quando conseguir realizar 2 séries seguidas sem a percepção de fadiga. Então, quando você quer aumentar a carga, professora, eu quero aumentar. Quanto que eu posso aumentar? É um aumento muito brusco? Não. Você vai calcular ali de 2 a 10% da carga que você tinha, aí você faz o aumento. Aí, para fechar, nós temos então algumas dicas de programas de treino na comunidade. Então, você pode fazer uma pula-corda básico, a prancha, o polichinelo. Nós podemos também utilizar espaços abertos, campos, praças, quadras, fazer funcional e também caminhar, subir escada, fazer lutas. Isso, né? a gente falou Nós lutas. podemos também fazer escalada. Então, esses são os exemplos aí de atividades que a gente pode realizar. E aí nós chegamos no nosso momento mexa-se. Nosso material já está aqui, mas nós vamos fazer só na ponto 2. Na ponto 2 a gente volta falando sobre ele. Então, fica com a gente aí, levanta, alonga um pouquinho, toma uma água e volta, que a gente vai ter o mexa-se já já.